Olá, alunos da oficina de matemática da Metrocamp, tudo bem? Nesse vídeo vou discutir a resolução de um problema conhecido como a soma de Gauss. Acredito que muitos de vocês já conheçam esse problema. Ele é um problema simples sobre números naturais, a estratégia de resolução também é simples, mas eu acho ele muito motivador quando a gente está pensando em resolver problemas com otimização dos processos. Bom, a situação problema que eu tenho que resolver é somar os números naturais, todos os números naturais de 1 até 100. Ou seja, calcular o resultado da soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 50 mais 51 até 100. Uma estratégia usual é realizar essa soma sequencialmente, termo a termo. Então vamos lá. 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 21 mais 7, 28, 28 mais 8, 36, 36 mais 9, 45, 45 mais 10, 55. Ufa! Já estou cansada e não cheguei nem à metade. Então, nesse momento, aí surgem algumas ideias. Será que eu tenho como otimizar esse processo, chegar nesse resultado de uma maneira mais rápida? Sim, eu posso jogar essa tarefa para o computador. O computador com certeza vai resolver isso mais rapidamente, mas ele não vai fazer nenhuma mágica. Ele vai efetivamente calcular sequencialmente todas essas somas. A pergunta que a gente se faz é, será que teria uma estratégia realmente rápida, um processo totalmente diferente? Bom, e aí em termos históricos, esse mesmo problema foi proposto para o matemático Gauss, o matemático alemão Gauss, quando ele tinha entre 7 e 8 anos, nos seus primeiros anos de estudo aí formal na escola. Existe uma divergência sobre como esse problema foi proposto para o Gauss. Alguns falam que a professora deu um castigo, outros falam que foi uma tarefa do diretor. Enfim, o Gauss, com 7, 8 anos, ele teve que resolver esse problema. E a ideia dele foi uma ideia totalmente genial. Ao invés de, como usualmente, seguir a sequência da soma, ele percebeu que ele poderia somar esses números numa estratégia diferente. Ele poderia somar 1 com 100, que o resultado seria o mesmo da soma de 2 com 99, que seria o mesmo da soma de 3 com 98, ou seja, ele poderia ir somando esses números não na maneira sequencial que a gente imagina. E ele sempre teria o mesmo resultado 101. Isso é bastante aí, óbvio, porque se eu estou somando 1 com 100, eu aumento 1 na primeira parcela e diminuo 1 na segunda parcela, a soma continua sendo a mesma. Então, para chegar no resultado final dessa soma, ele não precisou efetivamente realizar as somas na sequência. Ele multiplicou 101 por 50, lembrando que 50 é o número de termos 101 que ele vai ter nessa soma, e aí ele chegou no resultado 5.050, muito rapidamente e de uma maneira aí extremamente interessante. Cabe ressaltar aqui que, do ponto de vista matemático, eu tenho 50, esse 50, na verdade, ele está associado ao número de termos, ou seja, o número, a quantidade de números que eu tenho que somar, que são os números de 1 a 100. Bom, e aí a pergunta que vem é, e se a minha quantidade for ímpar? Por exemplo, se eu tiver que somar os números naturais de 1 a 5, como vai funcionar essa estratégia? A gente pode perceber que nessa estratégia, 1 com 5 dá 6, 2 com 4 dá 6, e sobra realmente o termo do meio, porque a quantidade de termos de números a serem somados é ímpar. Mas esse número que vai aparecer aí no meio é exatamente o valor, é a metade do valor dessa soma. Então, a soma efetivamente é 100 vezes, no meu caso, 2 mais meio, ou seja, 2 mais 5 meios, que é igual a 15. Podemos perceber que esse 5 sobre 2 continua sendo, como o 50 no caso anterior, a metade da quantidade de termos, a metade da quantidade de números que eu estou sendo somada. Então, a ideia genial do Gauss, a estratégia que ele usou, pode ser generalizada como a famosa soma de Gauss. Se eu tenho que somar os números naturais de 1 até n, eu somo n com 1 ou 1 com n e multiplico por n sobre 2, onde n é o número
de termos, né, o valor da última parcela nessa soma conhecida como a soma de Gauss. Bom, né, esse problema que eu quis discutir com vocês, ele traz aí duas morais que eu acho bastante importantes para a gente. Bom, primeiro que eu posso generar essa fórmula, né, para outras situações, e segundo, né, que eu posso usar essa fórmula, né, como um motivador para eu otimizar um processo. Então, no caso, né, eu posso generalizar essa fórmula para quando eu estou somando só os números pares, só os números ímpares, ou quando eu estou efetivando uma soma em progressão aritmética. E a ideia da otimização de processos, né, a moral, né, a grande lição que a gente tira aí dessa estratégia é que eu posso pensar diferente, né, eu posso criar estratégias que não são usuais, e isso é o que vai realmente aí mudar ou otimizar o meu processo de resolução. Ideias parecidas, né, já são usadas na computação para fazer algoritmos de busca, algoritmos de ordenação, que é pensar diferente. Quando o problema é proposto para a gente não tem que seguir como ele foi proposto. No caso, ele foi proposto somar os números de 1 até 100. Então, eu imagino que eu tenho que somar 1 mais 2 mais 3 até 100. E se eu penso diferente, eu consigo otimizar esse processo. Bom, pessoal, obrigada, até a próxima.